Fala fera, tudo beleza? Nessa videoaula, o Física Mais vai explicar uma coisa extremamente importante, uma aplicação muito bonita do princípio de Arquimedes, falando sobre empuxo, tá certo? É uma coisa que os livros não trazem muito, já é meio difícil encontrar isso na literatura, tá certo? E a gente vem trazer com muito prazer isso para você, uma aplicação muito bonita sobre o princípio de Arquimedes, falando sobre empuxo, tá certo? Estabilidade das embarcações. Você já notou que o navio, tá certo? Quando ele está dentro da água, ele pode pender para um lado, ele pode pender para o outro, mas ele sempre volta para a vertical, tá? Se não fosse assim, toda vez que o navio ficasse de lado, ele iria embora, ele emborcava de vez, tá? E a gente sabe que isso não acontece. Então, por que as embarcações, principalmente falando de navio, tá? Elas são estáveis? Ela tem esse equilíbrio estável. Fica de lado, mas volta para a vertical. Fica de lado, mas volta para a vertical. Tá certo? Então, se liga aí que a gente vai comentar sobre essas coisas importantes agora, tá certo? Eu tenho um naviozinho aqui e você bem sabe que apenas duas forças atuam nesse navio, tá? Considerando que ele está parado, tá? Não tem movimento, não tem atrito. Eu tenho um peso para baixo e tenho um empuxo para cima, porque uma parte desse navio está dentro do fluido e você bem sabe que quando você tem um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido, existe nesse corpo uma força vertical para cima chamada de empuxo. Legal. Consideremos um navio em repouso. Duas forças atuam nele. A gente já sabe, né? O peso e o empuxo. Fera, mas a pergunta é o seguinte, ó. Pergunta é o seguinte. Aonde essas forças atuam? Tá certo? É aqui que mora o segredo. Bom, o peso atua no centro de gravidade do corpo, que é fixo e só depende da distribuição de massa na embarcação. O centro de gravidade fica na região do navio onde tem mais concentração de massa. Pessoal, o centro de gravidade é como se fosse um pontinho onde toda a massa do corpo pudesse ser concentrada nesse ponto, tá certo? É nesse ponto em que atua a força-peso. Por exemplo, o teu centro de gravidade está aproximadamente no teu umbigo. Então, se alguém quisesse te equilibrar com a ponta do dedo, teria que colocar você assim, ó, e esse dedo teria que vir no teu umbigo, tá certo? Então, aonde tem mais concentração de massa, o centro de gravidade está mais deslocado para esse ponto, tá certo? E o grande segredo desse problema é o seguinte, ó. E o empuxo atua onde? Essa é a sacada. O empuxo atua, galera, num ponto chamado centro de empuxo, que está localizado no centro de massa da água deslocada pela embarcação. O centro de empuxo fica na região do navio que desloca mais água para as laterais, ou seja, na região mais larga do casco. Pessoal, olha para esse navio aqui, ó. Você consegue ver que esse formato meio de... eu não sei qual é o nome dessa... meio afunilado, tá certo? Você consegue notar comigo que é nessa região aqui de cima. Você consegue notar comigo que essa região de cima aqui é a região mais larga. Você consegue notar comigo que essa região aqui é a região mais larga, ó. Pelo fato dessa região ser mais larga, ela desloca mais água para as laterais, ó. E essa região aqui ela é mais fininha, ela desloca menos água para as laterais. Então, como o centro de empuxo está no centro de massa da água deslocada pela embarcação, tá? O centro de empuxo, pessoal, tá mais acima aqui, ó. Tá onde desloca mais água, tá nesse nível mais em cima aqui, tá certo? Então, quando o navio fica meio que de lado assim, ó, tá certo? Duas forças vão atuar nesse navio. Aí o segredo é o seguinte. O formato afunilado do casco garante que o centro de empuxo fique sempre acima do centro de gravidade, ocasionando um equilíbrio estável. Essa palavra é extremamente importante, fera. Equilíbrio estável. Seguinte, ó. O equilíbrio estável é ocasionado por um torque restaurador, que nada mais é do que um par de forças que têm sentidos opostos e atuam em pontos diferentes. Então, o grande segredo é o seguinte, ó. Olha para essa figura. Esse aqui é o centro de gravidade, o peso está para baixo. Esse aqui, galera, é o centro de empuxo, ó, tá? Então, o empuxo está aqui empurrando o barco para cima, tá certo? Note que essas duas forças, elas formam o que a gente chama de torque restaurador. Elas atuam em pontos diferentes, uma para baixo, outra para cima, fazendo com que o navio tenda a voltar para a posição original dele.
Então essas duas forças atuando, ó, vão fazendo o navio voltar para a posição natural de equilíbrio. Olha que coisa legal. Olha que coisa legal. Até que o navio volte à posição original, que é na vertical, né? Então o centro de impulso, centro de gravidade, veja que o navio ele vai voltando para isso, tá certo? Então, qual é o segredo desse problema? A estabilidade das embarcações se dá, tá? Porque o centro de impulso está sempre acima do centro de gravidade. Quando o navio fica de lado, esse impulso empurra o navio para cima, o peso puxa ele para baixo, acaba formando um torque restaurador e o navio acaba voltando para a posição vertical, que é a posição que ele não deveria ter saído jamais, né? Então, super legal esse nomezinho novo que deve ter aparecido na sua vida aí, centro de impulso, tá? Fica ligado aí, fera. Física Mais vai estar sempre trazendo essas novidades interessantes para vocês. Se você gostou do vídeo, dá o teu comentário, dá a tua curtida, compartilha lá no Facebook, compartilha entre os amigos. Vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais, tá certo? Conto aí com a tua ajuda. Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.